Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para aqueles que estão assistindo o canal pela primeira vez, queria me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado, trabalho aqui em Portugal com processos de nacionalidade, processos de casamento, processos de regularização daquelas pessoas que entram como turistas e depois precisam se regularizar em Portugal. E, enfim, é uma série de serviços e processos que nós temos para atender aos interesses dos imigrantes que chegam aqui em Portugal. Mais ainda do que isto, eu queria convidar você que está assistindo a esse canal pela primeira vez, para quê? Para que você se inscreva no nosso canal, você dê o like aos nossos vídeos e, muito importante, compartilhe as informações, porque compartilhando estas informações, mais pessoas terão acesso e muitas vezes acabam encontrando alguém que tem interesse nestes assuntos, que tem algum interesse aqui em Portugal. Para nosso contato, nós deixamos aqui embaixo o nosso Instagram, o nosso WhatsApp e ainda lembrando que, marcando o sininho lá na página do YouTube, ali onde você faz a inscrição, você passa a ser automaticamente informado e não perde nada mais do que nós postamos aqui no canal. Pela sua inscrição, já vou agradecer antecipadamente e para todos aqueles que já são inscritos, mais uma vez, o nosso muito obrigado. E lembrem-se, assistam o vídeo até o final, porque sempre tem uma vírgula, ou um ponto e vírgula, ou uma exclamação, lá no finalzinho. E às vezes é lá que pode estar a solução do seu caso. Portanto, assistam até o final, não deixem de fazer a íntegra do vídeo, porque sempre temos informações. E elas estão aí perdidas no meio da gravação. Perfeito? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a questão da nacionalidade portuguesa. Vamos falar hoje sobre a questão relacionada aos judeus sefarditas. Sim, são aquelas pessoas que possuem provas de que são descendentes de judeus sefarditas, portugueses, que têm direito à aquisição da nacionalidade pela naturalização. Então vamos ver o que é que o regulamento da nacionalidade portuguesa, que é o Decreto-Lei 26/2022, do dia 18 de março, traz para este pessoal, para este público que é descendente de judeu sefardita. Vamos lá então, nós vamos falar do artigo 24A do regulamento, e que passa a ter sérias restrições, eu até diria, para aqueles que são descendentes, que ainda não conseguiram, não é, o seu processo, não conseguiram concluir o seu processo. Muitos estão aí tramitando com os passos iniciais, digamos assim, que é fazer a genealogia, buscar certidões, buscar certificados, e tem que tomar cuidado. Por quê? Porque esta alteração passa a valer a partir do dia 1º de setembro de 2022. Todos os itens restantes que nós já vimos da alteração do regulamento da nacionalidade entram agora no dia 15 de abril em vigor. Agora, esta questão relacionada ao judeu sefardita apenas em 1º de setembro. Até já deram um prazo um pouco maior para que as coisas acontecessem e muita gente que está aí praticamente dando entrada no processo não viesse a ser prejudicada. Então, na verdade, ganharam ainda um tempo, até setembro, mas perceba, o tempo voa, o tempo urge. Então, se você tem processo em andamento, corre atrás, tenta agilizar, porque senão você pode ter um prejuízo no momento de entrar com o seu processo. Isto se, evidentemente, ele não cumprir as regras que agora foram estabelecidas. E vou dizer o seguinte, grande parte das regras que alteraram ou até que foram introduzidas nesse regulamento, falo de novo, judeu sefardita, são regras negativas. Negativas no sentido de que vão prejudicar aqueles que são interessados neste tipo de nacionalidade. Talvez estas pessoas teriam que verificar a possibilidade de entrar por outros meios, porque se perderem esta oportunidade, esta janela que está aberta ainda, que nem eu digo, até 1º de setembro, não é?
1º de setembro ela passa a valer, então quem não aproveitar essa janela pode ter prejuízos. Vamos lá então para ver o que diz o material que nós trouxemos para vocês hoje. Eu vou utilizar aqui uma didática um pouquinho diferente do que nós usamos nos vídeos anteriores, porque esse material aqui ele é um pouco mais extenso, esse artigo é um pouco mais complexo do que os demais, e ele traz tanto alterações quanto revogação de determinados dispositivos que já constavam do regulamento anterior e introduzem novos novas alíneas, né, novos itens, novos detalhes aqui nessa legislação. Então vamos lá. Se nós pegarmos o 24A, começando lá pelo número 1, o número 1 sofreu uma alteração. Portanto, as alterações estão aqui da seguinte maneira: o que era antes está riscado. O que está em amarelo é o que passa a valer a partir de 1º de setembro. E o que vocês encontram em cor verde é o que foi acrescentado. E o que nós vamos mais adiante encontrar em cor vermelha é aquilo que foi revogado, é aquilo que foi retirado do regulamento. Então vamos lá. Antes dizia o seguinte: o governo pode conceder a nacionalidade portuguesa por naturalização aos descendentes de judeus cefaquitas quando satisfaçam os seguintes requisitos. Isto era. Agora, o membro do governo responsável pela área da justiça pode conceder a nacionalidade portuguesa por naturalização aos descendentes de judeus cefaquitas quando satisfaçam os seguintes requisitos. Aqui foi só uma pequena alteração de redação, não é uma coisa muito séria. Detalhe: a letra A não teve nenhuma alteração, sejam maiores ou emancipados à face da lei portuguesa. Letra B, aqui nós já temos uma nova alteração: não tenham sido condenados com trânsito em julgado da sentença pela prática de crime punível com pena de prisão de máximo igual ou superior a 3 anos, segundo a lei portuguesa. A nova letra B diz que não tenham sido condenados com trânsito em julgado da sentença em pena de prisão igual ou superior a 3 anos por crime punível segundo a lei portuguesa. Aí nós vamos para a letra C. A letra C não teve nenhuma alteração, mas teve a letra D que apareceu. A letra D não existia. E a letra D diz o seguinte: demonstrem uma tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral. Aqui percebam, uma coisa que não era exigido antes, a questão da pertença a uma comunidade, da tradição. Isto aqui nós vamos chegar logo mais e vamos verificar que eles querem o quê? Comprovação de efetivos laços com a comunidade portuguesa. Isto é uma novidade que tem aí. O número 2, antigo, foi retirado, ele foi revogado. Ele falava no requerimento apresentar que terem interessados são indicados e demonstradas as circunstâncias que determinam a tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, designadamente apelidos, família, idioma familiar, descendência direta ou relação familiar na linha colateral de progenitor comum a partir da comunidade sefardita de origem portuguesa. Esse 2, que está aqui em vermelho, foi retirado desse ordenamento jurídico. O 3 permaneceu, letra A permaneceu, e a letra B do número 3 alterou. Ela passa para a seguinte redação: certificados do registro criminal emitidos pelos serviços competentes portugueses do país da naturalidade e da nacionalidade, exceto nos casos previstos no número 8 do artigo 37, bem como dos países onde tenha tido e tenha residência após ter completado a idade da imputabilidade penal. Como é que era antes essa linha? Certificados do registro criminal emitidos pelos serviços competentes portugueses do país de naturalidade e de nacionalidade, bem como dos países onde tenha tido e tenha residência, os quais devem ser autenticados quando emitidos por autoridades estrangeiras. Perceba, aqui ele fala após ter completado a idade da imputabilidade penal. Então, esses registros aqui também sofrem aqui um entendimento diferente. Letra C também sofreu alteração. A letra C trazia a seguinte informação: certificado da comunidade judaica com estatuto de pessoa coletiva religiosa
radicada em Portugal nos termos da lei, a data de entrada em vigor do presente artigo, que atesta a tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, materializada designadamente no apelido do requerente, no idioma familiar, na genealogia e na memória familiar. O que diz agora a letra C? Certificado de comunidade judaica com estatuto de pessoa coletiva religiosa, radicada em Portugal, nos termos da lei, que ateste a tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, tá? Com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente no apelido do requerente, do idioma familiar, na genealogia e na memória familiar. E apareceu a letra D de dado, que está em verde aqui. Certidão ou outro documento comprovativo. 1. Da titularidade transmitida à morte causa de direitos reais sobre imóveis sítios em Portugal, de outros direitos pessoais de gozo ou de participações sociais em sociedades comerciais ou cooperativas sediadas em Portugal. Ou, número 2, de deslocações regulares ao longo da vida do requerente a Portugal, quando tais fatos demonstrem uma ligação efetiva e duradoura a Portugal. Para quem reside já em Portugal e tem essa descendência, isto aqui não vai trazer grandes prejuízos, porque esse número 2 aqui ele consegue facilmente resolver. O problema talvez resida na parte inicial aqui, no primeiro número da letra D, quando fala da titularidade transmitida a mortis causa, ou seja, você deveria ter acesso a uma herança, né, de direitos reais sobre imóveis sítios em Portugal. Isto é uma coisa que antes não existia nessa legislação. Eles não se apegavam a este detalhe. Portanto, você tem que ter propriedades ou participação societária em empresas aqui em Portugal ou em cooperativas aqui em Portugal, coisa que também não existia antes. Esta previsão é nova. E isto aqui certamente vai fazer com que muitos dos processos que estavam em fase de chegar a serem protocolados acabem agora tendo que refazer algumas coisas ou então sequer vão ter o processo, não vão ter viabilidade de entrar com este processo na conservatória, porque não vão cumprir os requisitos 1 e 2 aqui da letra D. Próximo é o 4. O certificado referido na linha C do número anterior deve conter o nome completo, a data de nascimento, a naturalidade, a filiação, a nacionalidade e a residência do requerente, bem como a indicação da descendência direta ou relação familiar na linha colateral do progenitor comum, a partir da comunidade sefardita de origem portuguesa, acompanhado de todos os elementos de prova. O 4 foi alterado e passou a ter a seguinte redação. O certificado referido na linha C do número anterior, de modelo a aprovar por despacho do membro do governo responsável pela área da justiça, deve conter. Simples assim. Mas percebam, de modelo a aprovar por despacho por membro do governo responsável pela área da justiça. Isto ainda está em andamento. É também um dos motivos pelo que isto não entra em vigor agora no dia 15. Porque o governo ainda tem que se preparar para fazer isto aqui funcionar. E aí vem a novidade, que é a letra A, B e C do número 4. A letra A diz o seguinte: o nome completo, a data de nascimento, a naturalidade, a filiação, a nacionalidade e o país de residência do requerente. Letra B, que é requisito deste documento, a indicação expressa da descendência direta ou relação familiar na linha colateral de progenitor comum a partir da comunidade sefardita de origem portuguesa, com a indicação dos meios de prova apresentados para o efeito e a identificação dos elementos considerados relevantes para testar a tradição de pertença a essa comunidade. E, por final, a letra C, a linhagem familiar do requerente procedente do progenitor comum sefardita de origem portuguesa. O número 5 sofreu alteração. O número 5 antes diz o seguinte: na falta do certificado referido na linha C do número 3 e para demonstração da descendência direta ou relação familiar na linha colateral de progenitor comum a partir da comunidade sefardita de origem portuguesa e tradição da pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa. São admitidos os seguintes meios de prova. Mudou
para efeitos de emissão de certificado referido na linha C do número 3 ou na sua falta para demonstração da descendência direta ou relação familiar na linha colateral de progenitor comum a partir da comunidade sefardita de origem portuguesa, na linhagem familiar do requerente, procedente do progenitor comum sefardita de origem portuguesa e da tradição da pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, são admitidos como meios de prova, nomeadamente, os seguintes documentos. Letra A, sofreu alteração. Antes era documento autenticado, emitido pela comunidade judaica, e aqui o requerente pertença, que ateste o uso pelo mesmo de expressões em português em ritos judaicos ou como língua falada por si no seio dessa comunidade do ladino. A letra A passou então a seguinte redação: documento autenticado emitido por comunidade judaica com tradição a que o interessado pertença, que ateste de modo fundamentado, agora mudou aqui, de modo fundamentado, o uso pelo mesmo de expressões em português em ritos judaicos ou como língua falada por si, no seio dessa comunidade do ladino. Na letra B também tivemos alteração. Registros documentais autenticados, tais como registros de sinagogas e cemitérios judaicos, bem como títulos de residência, títulos de propriedade, testamentos e outros comprovativos da ligação familiar do requerente, por via de descendência direta ou relação familiar na linha colateral do progenitor comum, a partir da comunidade sefardita de origem portuguesa. Essa linha também, então, sofreu alteração e passa para ter a seguinte redação: registros documentais autenticados, tais como registro de sinagogas e cemitérios judaicos, bem como títulos de residência, títulos de propriedade, testamentos, estudos genealógicos e outros comprovativos da ligação familiar do requerente por via de descendência direta ou relação familiar na linha colateral do progenitor comum, a partir da comunidade sefardita de origem portuguesa. Aqui entrou os estudos genealógicos, que nós não tínhamos antes. Outro número que sofreu alteração agora, número 6. Em caso de dúvida sobre a autenticidade do conteúdo dos documentos emitidos no estrangeiro, o membro do governo responsável pela área da justiça pode solicitar à comunidade judaica, a que se refere a linha C do número 3, parecer sobre os meios de prova apresentados ao abrigo do disposto no número anterior. A nova redação do número 6 diz o seguinte: na falta do certificado referido na linha C do número 3, existindo dúvidas sobre a veracidade do conteúdo dos documentos emitidos, o membro do governo responsável pela área da justiça pode solicitar a uma das comunidades judaicas, a que se refere a linha C do número 3, parecer sobre os meios de prova apresentados ao abrigo do disposto no número anterior. Vamos ao número 7. Número 7, 8, 9 e 10 são novos. Eles não existiam até este momento. Diz o número 7, a comunidade judaica assume, durante um período de 20 anos, a qualidade de fiel depositária dos documentos destinados à emissão do certificado previsto na linha C do número 3, sendo estes digitalizados, juntamente com o certificado emitido e remetidos por via eletrônica à conservatória dos registros centrais, a quando da apresentação do pedido de aquisição da nacionalidade portuguesa. Portanto, agora, a comunidade judaica que faz estes procedimentos, que emite estes documentos, ela tem obrigação legal de manter estes documentos digitalizados até 20 anos após concluído este processinho aqui. Porque se houver alguma dúvida, algum questionamento no decorrer desse lapso temporal, que seja de 20 anos, o Estado português pode recorrer a esses arquivos e vai intimar a comunidade judaica responsável pelo processo a que apresente os documentos originais. Os documentos, diz o número 8, os documentos a que se refere o número anterior, que possam danificar-se com o processo de digitalização, podem não ser digitalizados, sem prejuízo do disposto nos números anteriores. Porque podem existir aqui alguns documentos que estão em arquivos, porque isso são situações que são dos anos aí de 1800, 1700, isso aí vai fazer o quê? Isto vai fazer com que certos documentos estejam em livros, são manuscritos. E estes documentos, às vezes, não estão digitalizados e nem têm condições de serem digitalizados. Por este motivo, esses documentos devem permanecer, então, em formato físico.
Número 9. A Conservatória dos Registros Centrais pode determinar à comunidade judaica o envio dos documentos referidos no número 6 para sua guarda e conservação. E o 10 diz o seguinte: o conservador de registros ou o oficial de registros pode, sempre que necessário, solicitar a exibição dos originais dos documentos referidos nos números 6 e 7. Que foi o que nós vimos antes, né? Que a responsabilidade agora de guarda é da comunidade judaica e também, no caso, pode ser por parte da conservatória. Feita esta leitura, podemos então concluir de que houve algumas inclusões de novos artigos, de novas alíneas, de novos dispositivos, vamos dizer assim, no artigo 24A, que trata da nacionalidade por descendência de judeu sefardita. E, como nós podemos perceber, na maioria destas alterações, das revogações e da inserção de novos dispositivos, elas são no sentido de fechar a obtenção deste tipo de nacionalidade. Os motivos que levaram a isso podem ser os mais variados possíveis. Ultimamente, nós temos aí visto a questão do senhor Abramovich, que conseguiu uma nacionalidade através de um processo de judeu sefardita, mas foi uma nacionalidade obtida num tempo recorde. Não vou nem entrar no mérito desse processo, mas o que mais chamou atenção não foram os meios, as provas, que até aí não se chegou. Isso está em investigação, o Ministério Público Português está investigando isto, mas o que mais chamou atenção de todos, na verdade, foi a tramitação. Quando eu falo em tramitação, estou falando de tempo, não é? Um processo deste leva aí 2 anos, 3 anos para sair. Este cidadão conseguiu isto em menos de 1 ano, em torno de 6 a 8 meses. E isso é uma coisa que chamou muito a atenção da comunidade jurídica, da comunidade que lida com estes processos aqui em Portugal, dos interessados nos outros processos que estão há anos aí na fila e o processo não sai. Então, isso tudo acabou fazendo com que esse assunto viesse à tona. E, evidentemente, algumas destas situações aqui foram introduzidas pensando neste caso e outras pensando em outras situações que não tem nada a ver com este caso que eu acabei de mencionar. Mas, de uma maneira geral, esta parte do regulamento é restritivo. Ele fechou a porta para muitos processos que talvez tivessem alguma chance de passar. Ou seja, serem deferidos. Muitos deles não vão atender estes novos critérios, portanto, nem vão entrar, e se entrarem, correm um risco de, evidentemente, serem indeferidos. Ok? Comentários seguem abaixo, estão disponíveis, podem colocar os comentários aqui. Casos pontuais, casos pessoais, por favor, encaminhe ao e-mail contato@portugallegal.com.br para que a gente possa respondê-los. No mais, Instagram está aqui embaixo, WhatsApp está aqui embaixo, inscrição aqui ao lado, compartilhem, partilhem e marquem o sininho para que recebam todas as matérias produzidas aqui pelo nosso canal. No mais, eu desejo a todos um excelente final de semana. Hoje é sexta-feira, encerrando a semana e praticamente encerrando o material que trata dos processos de nacionalidade. Evidentemente que o regulamento tem ainda outras situações que pontualmente a gente vai dar uma analisada e, se for o caso, trazemos até vocês. Um grande abraço e até a próxima, que seja breve.